Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos dar início a esse nosso bate-papo, né? Agradecemos a presença de todos vocês, né? E vamos começar já com a primeira pergunta do dia. Professor, pessoas em estado semi-vegetativo, como fica o espírito? Fica fora do corpo ou se preparando para o momento final? Bom, tem dois estados. Tem um estado vegetativo, que a pessoa ela está aqui, mas às vezes ela não consegue falar, está paralisada por algum motivo, aí ela está aqui, né? Mas aquele vegetativo mesmo, onde foi até comprovado quase que morte cerebral, o pessoal está só sendo mantido por aparelhos, né? Aquele que quase não há mais condições de reversão por parte dos médicos, ali só está o corpo físico. O corpo astral já praticamente, às vezes, até se desligou. Ele até se desligou, o cordão de prata já até foi desligado, ele foi embora. Tá? Aí, se desligar os aparelhos, ele vai morrer. Você está entendendo? Ele está vivendo num processo artificial apenas. Né? Então, em muitos casos, já houve a partida do espírito que estava ali. Ok? É isso. Por que os irmãos estelares de 2,5 metros, aqueles altos chamados pleiadianos, entre aspas, né, são restritos e sérios, ao invés de estarem com expressão, amor e alegria por serem iluminados? Ai. Às vezes alguém em alguma palestra a mim, eu vi falar que eles são mais sérios, mais rígidos, né? Mas não é bem assim, né? Tem uns que têm bom humor, são alegres, dão risada. A única coisa é que eles são bastante sérios no que fazem, eles não gostam muito de brincadeira, né? Eles gostam de profunda seriedade em tudo que a gente faz, né? Então são muito sérios naquilo que a gente faz e não gostam muito de brincadeira, não. Só isso. Mas isso né? Até aqui na Terra a gente tem muitos instrutores e professores que não gostam muito de papo, não, gostam de ver ação, gostam de ver a coisa bem feita. Né? É isso que importa. Professor, todas as religiões são uma manipulação para o controle da humanidade? E Deus não é esse ser que as religiões ocidentais pregam? Bom, em primeiro lugar, é óbvio que Deus não é, né, essa coisa que as religiões ocidentais pregam. Tá? Na verdade, é muito simples você entender a coisa. Se a gente for lá no grande mestre Lao Tzu, né, que escreveu o famoso Tao Te Ching, o pensamento taoísta chinês, o primeiro texto do livro, é um livro com 81 poemas, né, versando sobre a vida, sobre a natureza do homem aqui na Terra, sobre o Tao, né, esse processo todo de existência nosso. No primeiro texto, ele vai discutir essa coisa que a gente chama aqui de Deus. Então, a primeira coisa que ele coloca, eu já vou resumir para vocês em termos mais português alto e claro, ele diz assim, ó, o homem é um ser tão ignorante, o estado que nós nos encontramos é tão primitivo, que ainda tem terraplanistas na Terra, para você ver como é que funciona a coisa. Né? O ser humano é tão ignorante que ele não sabe nada sobre ele mesmo. Você não sabe nem a vida passada sua, você não consegue entrar dentro de você. Sabe? Você não tem... Agora que a astrofísica está descobrindo um pouco sobre o universo, sobre lá fora. Mas a gente não tem a mínima noção de nós mesmos. E todas as religiões foram feitas há 2, 3 mil anos atrás, quase. Certo? Lá, mais ainda que o ser humano era ignorante. Então, o que o Lao Tzu disse? Que jamais o homem nesse estado de consciência, que não faz a ideia nem sobre si mesmo, que é o si mesmo, ele vai poder criar uma ideia de Deus, um modelo de Deus, e achar que vai estar correto, e achar que vai estar certo. É óbvio que todas as construções ideológicas sobre Deus feitas até hoje estão completamente erradas e distorcidas. O homem não sabe nem sobre ele mesmo, né? Como é que ele vai querer entender, né, de algo que está muito além de sua capacidade de percepção, de entendimento e de compreensão do universo e de toda a criação? É óbvio que esses modelos são muito primitivos, extremamente primitivos. E quando você os constrói e força-os a todo mundo a seguir esses modelos,
que é o que as religiões fazem, é exatamente como aquilo que Jesus dizia, né? Quando um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. É inevitável. As nossas religiões de massa, né, elas são grandes corporações que visam lucro, poder, dinheiro, manipulação, estar no controle, né? Mas muitos sacerdotes que pertencem a essas grandes religiões, muitos deles têm bom coração. A gente não pode generalizar de forma especial, né? Eles têm bom coração, querem fazer um trabalho, às vezes até muito bom para as pessoas, para a humanidade. Mas isso é bom, só que eles não têm conhecimento para isso, né? O conhecimento vai pela caridade, vai pelo amor, vai por tudo isso, tudo bem, é ótimo, é ótimo. Mas quando vai se transmitir o verdadeiro conhecimento último, aí deixa muito a desejar, né? Fazer o quê? Infelizmente, existem poucos iluminados aqui na Terra orientando a gente, né? E a gente não consegue entender tudo isso. Em uma de suas viagens astrais, até o mundo intraterreno, você nos conta que um guardião não deixou o senhor entrar depois de uma brincadeira. Isso é uma atitude de um ser superior? Pode ter certeza que é. A atitude de um ser inferior foi a minha. Tá? Foi a minha. Eu recebi uma puta de uma lição ali. Eu não faço mais isso até hoje. Né? Eu era muito jovem, né? Eu sempre fui bem-humorado, sempre fui uma pessoa assim, meio extrovertida. E a gente tem que saber usar isso no lugar certo, na hora certa, no momento certo, né? E praticamente eu usei isso no momento errado e fui totalmente reprimido, repreendido por causa disso, né? E tá tudo certo, né? Eu simplesmente achei que ele estava com a razão, e estava com a razão mesmo, quem estava errado era eu, né? Professor, a realidade em que vivemos, incluindo os planos astrais, pode ser considerado como Maya? As nossas experiências são sentidas como reais, porém elas seriam apenas projeções sofisticadas? Olha, cara, tudo é possível nesse universo, né? Imagine um dia, né, daqui não sei quanto tempo, a gente acorda, né, em algum lugar e a gente percebe que tudo que a gente viveu não foi real, foi uma coisa de uma raça avançada, de uma civilização avançada, de uma viagem virtual de uma raça avançada. Vai saber, né? Vai saber. Hoje em dia, com o nosso conhecimento avançando em inteligência artificial, em tecnologia virtual, tal, né? A gente pode até um dia achar que tudo isso que a gente hoje acha que é real, no fundo, uma hora a gente acorda e a gente percebe que não é real mais, né? Foi tudo apenas algo dentro de um universo que é totalmente virtual e não é real, né? Mas, enquanto a gente não consegue entender nada disso, né, e suplantar todas essas questões, vamos entender o conceito. O universo é que ele é real, sim. Ele está aqui, está sólido, é real para nós. O que os hindus consideram Maya é os valores e as formas como nós conduzimos a nossa vida. É Maya esse encher de riqueza, de poder, de ego. Isso não te leva a nada. Porque a hora que você morrer, você não leva a nada disso. Ou seja, toda essa jornada de matança, matar os outros, conquistar reinos, né, destruir, né, acumulou um monte de ouro, um monte de riqueza, destruindo, matando pessoas. De repente você morre, você não leva nada disso aqui, fica tudo aqui. Então isso é Maya. Maya são as coisas que não têm a ver com a sua jornada evolutiva, com o seu processo espiritual real, aquilo que você carrega após a morte. Então, a gente pode viver uma vida de ilusão, né? Buscando fama, sucesso, poder, ganhar muito dinheiro, pisando nas pessoas, assassinando pessoas, traficando drogas, matando, roubando. A gente pode viver uma vida assim, né? Acreditando que o fruto disso é que realmente é a coisa em si. Mas é isso então que os mestres indianos apontam como sendo Maya, como sendo a ilusão na jornada da vida. Mas não a vida em si, né? Não a vida em si. Vamos lá. Professor, poderia comentar sobre suas vidas passadas? Não, não posso comentar. Infelizmente não.
Porque às vezes é engraçado, né? As pessoas sempre pautam. Eu já vi tanto esotérico aqui, eu já vi vários esotéricos falarem que é a reencarnação de Allan Kardec. Poxa, isso, né? Ninguém foi um bosta na vida anterior lá e quer contar a vida que foi um merda na vida anterior. Todo mundo se acha que foi ou uma rainha lá no Egito, ou rei, imperador não sei aonde, faraó no Egito, saca? Nunca, né, as pessoas se colocam como uma pessoa simples, humilde e comum que viveu suas vidas sem a mínima importância lá atrás, né? Então eu já vi várias pessoas se colocando, olha, já teve, se você fizer uma pesquisa, quantas pessoas julgam que foi a reencarnação de Allan Kardec? Não está escrito, só para vocês terem uma ideia. Ou seja, né, as pessoas querem se projetar hoje em cima de imagens de pessoas famosas lá atrás. E às vezes, até hoje, ele não é tão bom assim, não, quanto foi aquele famoso lá atrás. Isso já mostra que há um tremendo de um engano nisso tudo, né? Então, mas aí até aí tudo bem, mas não vamos confiar muito nisso. Vamos ficar vendo o presente. O que importa é daqui para frente. Atrás já passou, não existe mais, não tem a mínima importância mais para nós. Professor, como as doenças psicológicas que causam comportamentos de egoísmo e manipulação, psicopatas, narcisistas, etc., é explicado pelo mundo espiritual sob a visão do plano kármico? O lance é o seguinte, isso é muito simples, né? Quando o espírito está aqui e desde a infância ele é oprimido por uma série de coisas. Vamos imaginar, vou dar um exemplo. Vamos pegar uma pessoa muito humilde e pobre aqui, que ela não se conforma em hipótese alguma de estar naquela situação de ser humilde e pobre, né? E o desejo dela, né, é ter um tênis. Olha, eu quero ter um tênis. Né, eu vejo aquele tênis Nike que custa R$2.000. Pelo amor de Deus, o meu sonho é ter um tênis, mas ele não tem a mínima condição de arrumar um dinheiro e comprar um tênis daquele. Porque ele é uma pessoa pobre e humilde. Então, o que faz? Ele não se conforma de estar assim. Isso é uma questão social, tá? É uma questão social que formata a personalidade do indivíduo, que constrói o que a gente chama de ego do indivíduo. Então chega um determinado momento que ele se acha no direito de pegar uma arma, pegar uma faca, pegar qualquer coisa. Primeiro jovem que passar calçando um tênis daquele, ele vai lá e mata o jovem e rouba o tênis. Tá? E não tem a mínima, vamos assim dizer, sentimento de culpa de ter matado alguém para roubar o tênis. Fala, não, aqui o mundo é dos espertos, saca, mano? O mundo é dos espertos, perdeu, entendeu? Você perdeu, tal. Vai lá, rouba o teu celular, rouba isso, aponta uma arma na tua cabeça, né? Ele acredita nisso, né? Ele foi formatado pela sociedade em função disso. O processo educacional dele não levou ele a ter consciência da tua alma, do espírito, do que realmente ele é e por que ele está naquela condição social. Por que ele encarnou naquela condição social e não encarnou numa família de uma pessoa rica. Ele não entende essas coisas kármicas, né? Um indivíduo desse simplesmente está acumulando mais karma. Está usando o seu livre-arbítrio para crescer ou para evoluir, ao invés de ele fazer isso, ele está usando o seu livre-arbítrio para gerar mais karma futuro. Porque nós colhemos lá na frente somente aquilo que nós plantamos no momento presente. Então, o que você está plantando no momento presente? Se você está plantando essas atitudes de assaltar, roubar, matar, né? Então você vai colher coisas lá na frente ligado a isso, a tudo que você está plantando hoje. Né? Você vê muito desses indivíduos, né? Não sendo político, né? Morre cedo, que é político e bandido, tá no mesmo patamar, né? Roubam e nunca, aqui na Terra, eles pagam pelos seus roubos. No entanto, lá em cima a justiça é outra. Tá? A lei do karma funciona para todo mundo. Professor, recentemente entrei no mercado de trabalho e já preciso lidar com tanta futilidade e pessoas literalmente se comendo vivas. Onde devo atuar, focando no bem maior e no futuro do planeta? A nossa sociedade aí fora é isso aí, né? É um lixo, né? No sentido
de relacionamentos humanos, né? Nossa sociedade é uma sociedade de um querendo subir, pisar no outro, roubar o outro, matar o outro, todo mundo querendo obter lucro, todo mundo querendo chegar em primeiro lugar, ser o melhor, o mais famoso, né? Ter mais sucesso do que o outro. É um mundo de competição total, né? E competição em função de busca dessas futilidades que você está falando. Para aquele que acorda para a verdadeira natureza do ser e a verdadeira jornada do seu espírito aqui na Terra, todos esses valores vão se alterar, vão mudar. É por isso que hoje nós estamos criando muitas comunidades alternativas, né? Vilas alternativas, uma forma de estarmos neste mundo, né? De uma forma diferente, de uma forma mais espiritualizada. Aí vem aquela pergunta, e o meu sustento material, como que eu vou tirar, né? Como que eu vou sobreviver? Eu quero trabalhar, quero ganhar meu sustento, não sou uma pessoa vagabunda, eu quero trabalhar, quero ganhar, mas quero, nesse trabalho, produzir algo útil e algo bom para a humanidade. Não coisas fúteis, não um trabalho que só faz porcaria para a sociedade, para o mundo. Então, tudo aí depende da sua criatividade, né? Você sentar, você ver os seus talentos e você tentar criar algo que você pode oferecer para o mundo e ter em troca a parte do que a gente chama de dinheiro, de bens materiais, porque dinheiro é uma energia. Eu faço algo, eu movimento uma energia e as pessoas retornam essa energia comigo. Então tem muitas formas de você servir a humanidade, levar coisas boas, levar coisas muito boas e ao mesmo tempo, né, receber um dinheiro, um trabalho pelo seu trabalho. Veja o meu caso, eu sou um professor. Né? O professor pode dar aula de química, física, matemática, português, história. Né? Eu preferi, né? Eu já dei muito tempo aula de matemática, de física, de astronomia, de astrofísica, de física quântica, nível universitário, tudo. Hoje eu me dedico mais a levar a aula de espiritualidade. O meu dom é ser professor, né? E utilizar a minha mediunidade para levar um conhecimento diferente para as pessoas. Então é essa forma que eu sobrevivo hoje. Então, tem aquelas pessoas que são terapeutas, gostam de trabalhar com cura, gostam de trabalhar com terapias alternativas, acupuntura, aulas de yoga, meditação, tudo isso é legal, né? Então, procure uma forma, né? Tem pessoas que gostam de trabalhar com alimentação natural, com alimentação vegana. Outros gostam de ir para a agricultura, trabalhar na agricultura, na terra, trabalhar com a agricultura orgânica, produzindo algo bom para a sociedade, e ao mesmo tempo podendo ter suas práticas espirituais. Sempre tem um jeito legal de a gente, né, criar a nossa jornada nesse mundo. Professor, é possível mais de uma consciência encarnar num só corpo? Para um projeto de evolução conjunta, não. É óbvio que não. Isso é bobagem. O que existe, né? A psicologia, ela tem uma definição de uma esquizofrenia que eles chamam de personalidade múltipla. Aquelas pessoas que agora estão com uma personalidade, um tipo de pessoa, de repente ela muda, vira uma outra personalidade, outro ser, tem outro nome e tal. Tem pessoas que tinham quase 10 personalidades, cada hora se manifestava uma. E, por incrível que pareça, não é uma incorporação mediúnica. É porque o médium, por exemplo, se você vai numa sessão espírita, tem médium que incorpora 10, 12, 13 pessoas numa sessão. E cada pessoa ele vai se comportar de forma completamente diferente. A voz muda, o jeito tal. Mas a hora que acaba a sessão, o dia inteiro é ele com a personalidade dele. Essa personalidade nunca vai entrar no meio do dia. Agora, o esquizofrênico de personalidade múltipla, isso é complicado, isso ele é doente mesmo. Esse não tem o momento da mediunidade, a qualquer hora do dia ele está mudando a personalidade, pulando de uma para outra. Né? Então, existem as duas coisas, né? Mas não que duas almas lá em cima vai encarnar num corpo, não tem nem como encaixar isso aqui. Né? Nem o cérebro suporta essa dualidade. Muito bom. Deixa eu ver a pergunta, Juliana. Professor, seu caminho da espiritualidade começou por onde? Bom,
Eu, desde muito criança, eu era médium. Eu tinha mediunidade bem desde a infância. Tá? Na minha jornada de infância, eu não dormia. Todos os dias eu deitava na cama, saía fora do corpo, ia brincar na rua, saía voar, saía voando, que nem os passarinhos. E eu acordava com perfeita lembrança de tudo. De tudo. Eu não dormia, eu praticamente não dormia à noite. Sabe? Bom, o tempo foi passando, né? E a minha família era uma família muito religiosa. Praticamente a gente ia na igreja todos os dias. Todos os dias, ou tinha uma reza, ou tinha missa. Eu ia todos os dias. Eu lembro que quando com 12, 13 anos de idade, eu aprendi a tocar violão, comecei a aprender a tocar violão, eu tocava na igreja, né? Naquelas musiquinhas da igreja. Né? Lia evangelho para o padre na hora de ler o evangelho, saca? Eu muito jovem, né? Cheguei a uma certa idade, né? Minha mediunidade começou a se ampliar, se ampliar, se ampliar. A igreja não suportava mais eu, né? Eu não suportava mais a igreja, aqueles grupos de jovens que tinham os meus questionamentos, deixava todo mundo maluco. Foi aí que eu comecei a praticar, né, as artes orientais. Eu comecei a praticar o Kung Fu, comecei a praticar o Tai Chi Chuan, já lá com 16 anos de idade, né, meditação, mudei a alimentação, e aí a minha mediunidade explodiu. Quando a minha mediunidade explodiu nesta época, eu tive a oportunidade e um privilégio de receber espíritos orientais para me conduzir na vida. Mestres chineses, né, alguns hindus também, esses de linha oriental começaram então a me treinar e desenvolver ainda mais a minha mediunidade e todo o ensinamento, né, de um comportamento de como seria um médium nessa jornada. Até que um ponto da minha vida, né, quando eu estava bem maduro, os extraterrestres entraram também. E, claro, nesse meio tempo eu fui fazer física na Unicamp. Né? Eu sempre fui considerado, assim, na escola, que era um gênio em matemática, física, para mim era tudo muito fácil. E aí eu fiz cursinho, entrei na faculdade, entrei na Unicamp, e logo no primeiro ano de faculdade eu já comecei a dar aula, né, de matemática, de física para sobreviver, que eu vim de uma família muito humilde. Eu tinha que largar o serviço para fazer a faculdade o dia todo e arrumar um emprego de noite, né, para sobreviver. E minha coisa foi assim. Né, eu fui dar aula de matemática e física, já no primeiro ano de cursinho, de faculdade. Já comecei a dar aula em vestibulares das faculdades também, já no primeiro ano. E fui levando a minha vida, essa dualidade, esse esforço, treinando Kung Fu, treinando Tai Chi. Depois eu comecei a dar aula de Tai Chi, de Kung Fu também. Né? E a minha mediunidade sempre explodindo cada vez mais. E eu terminei a faculdade com bastante esforço. Comecei mestrado, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Aí chegou um momento dessa jornada que os ETs entraram na minha vida. A partir daí eu abandonei tudo. A partir daí eu abandonei essa carreira científica, universidade, dar aula em cursinho. E eu já tinha uma escola, um espaço holístico, né? Daí eu sobrevivi só com aquilo e fui dedicar minha vida exclusivamente ao caminho e à jornada espiritual. E não me arrependo até hoje do que eu fiz. Faria tudo de novo. Professor, quando coisas desagradáveis acontecem com a gente, exemplo, perdas, roubos, etc., quais os questionamentos e aprendizados podemos tirar a nível espiritual? É muito simples, meu filho. Essa é a coisa mais simples do mundo. Isso os mestres espirituais de Jesus já têm dito milhares de vezes essa mesma história. Deixa eu explicar. Quando algum ladrão entra em sua casa e te rouba, certamente ele não te levou absolutamente nada que lhe pertence. Porque aquilo que realmente lhe pertence, nenhum ladrão rouba. Você tem que entender que aquilo que realmente lhe pertence é aquilo que você vai levar depois da morte. Tá? Essa filosofia é a mais simples de todas. Se alguém te rouba um celular, se alguém te rouba um tênis, uma bicicleta, te rouba o teu carro, né? Eu vou contar uma história engraçada do roubo de um carro meu. Tá? Roubo de um carro meu. Eu tinha uma caminhonete Saveiro, 86. Velha pra caramba. Ela era verdinha, tal. Mas era o único carro que eu tinha. Era meu e do meu irmão. Meu irmão trabalhava na oficininha aqui. Eu só tinha aquele carrinho velho para ir para andar para baixo e para cima, para dar meus cursos, tal.
E em frente à minha casa, um dia, pum, o ladrão roubou. Chegamos lá fora, puta, cadê a caminhonete? Não tinha seguro, não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar outra. Né? Meu irmão ficou muito chateado, muito triste, porque o caminhão que ele trabalhava vinha para levar os móveis dele, que era marceneiro, comprar madeira, para levar os móveis e tal. E eu também não tinha mais, tinha que pegar o busão de novo, porque você tinha que entrar em algum lugar. E, né? Passou praticamente uns 9, 10 meses, a gente reencontrou a caminhonete, tá? Pintada de branco, estava mais bonitinha até, e aí devolveram para a gente a caminhonete, mais ou menos 9, 10 anos depois, 10 meses depois. Né? Foi muito engraçado isso, né? Porque as coisas acontecem, né? Mas pode acontecer das pessoas, já me roubaram coisas. Olha que interessante, uma época, eu tinha um espaço em Campinas, e eu queria fazer uns trabalhos de editar vídeos, né? Eu juntei muita grana e comprei uma mesinha de edição de vídeo. Naquela época era tudo VHS, viu? Não tinha nada digital, computador que vocês estão vendo hoje aqui, que é tudo muito mais fácil. Paguei uma grana, um cara trouxe os Estados Unidos para mim, estava no armário. Você acredita? Olha, vocês acreditam que nós estávamos numa reunião, sabe aquelas reuniões mediúnicas, de meditação que a gente faz lá no fundo da escola? E eu era aberta, assim, as pessoas vinham quem queria. Você acredita que chegou gente ali? Nós fomos para a meditação, um desses carinhas era bandido, era ladrão. Ele não foi para a meditação, a hora que todo mundo foi, ele foi, roubou a calça, roubou o dinheiro, carteira de todo mundo que ficava lá, porque as pessoas trocavam de roupa, para outra roupa mais folgada, numa sala lá né? E levou essa mesa de edição minha de vídeo, levou todo um monte de coisa que eu tinha lá também. Aí eu coço a cabeça e falo, puta merda, né? Vamos começar tudo de novo, né? Fazer o quê? Né? Nós estamos num ambiente, quantas vezes as pessoas não entram, roubam santo de igreja, né? Rouba ouro de igreja. Fazer o quê? É o mundo que você vive, você tem que falar assim, deixa pra lá, né? Vamos continuar a minha jornada aqui, não posso juntar ódio no meu coração, né? Não posso ficar maldizendo a humanidade. Tá? A gente tem que entender que isso aqui é uma floresta, a gente tem que só tomar cuidado, só isso, né? Seja o que Deus quiser daí para frente. A gente tem que tentar entender, vibrar o amor sempre, sabe? Alguém rouba essas coisas da gente, deixa pra lá, não precisa se matar por causa disso, não. A gente consegue outra coisa. Professor, os vírus seriam inteligências artificiais extraterrestres? Não só os vírus, mas todas as formas de vida que existem nesse planeta, desde as primeiras bactérias. Tudo é uma implantação artificial. Tudo é uma construção de inteligências artificiais. A vida, essa vida biológica, ela é totalmente 100% artificial. Não existe natureza nela. Né? A natureza, por si só, jamais faria um sistema biológico organizado. Não faria, porque gasta energia. E a lei fundamental da física sabe que nenhum sistema físico gosta de gastar energia para sobreviver, para existir. A tendência é não gastar energia, ir para o estado de entropia máximo. E a forma, vida biológica, a vida é um sistema totalmente entrópico. Ela não deveria existir na natureza. Por si só, não. É a mesma coisa um carro. Vou fazer uma seguinte pergunta para vocês. Pode pesquisar a galáxia inteira. Quando que, naturalmente, um carro vai ser montado? Por si só, não precisa ter homem nem inteligente. Ele sozinho vai virar um carro. Você vai falar, nunca isso vai acontecer. Então você quer que aconteça um organismo biológico como esse, que é 1 bilhão de vezes mais sofisticado que um carro, e está aqui funcionando. Você acha que isso é natural? Né? Claro que não. Tem uma inteligência muito avançada por trás, projetando tudo isso. Entendeu? Professor, o que é geometria sagrada? Isso realmente existe? Olha, eu sou um físico, sou um matemático. Existem coincidências numéricas, existe um estudo por aí, tá? Existem certas questões. Aquilo que o ser humano chama de sagrado para ele, tá? Muitas vezes emperrou, estou falando para vocês, emperrou o desenvolvimento da própria ciência e do próprio crescimento da humanidade. Deixa eu explicar, vou contar uma história muito interessante de Johannes Kepler, ok? De Johannes Kepler, aquele que escreveu as famosas 3 leis de Kepler da astronomia. Esses caras, além de grandes matemáticos e geômetras da época, da Idade Média, eles eram religiosos, muito religiosos, místicos ao extremo.
E ele acreditava nisso que você acabou de falar da geometria sagrada. Né? Uma geometria sagrada. Que seria, na verdade, por exemplo, pega o círculo, né? Ou a circunferência. Não existe objeto mais perfeito do que esse. Eu olho para a Lua tem esse formato. E eu olho para muita coisa na natureza, tem esse formato. Então o círculo é a geometria sagrada. Deus vai usar a sua criatividade para construir o universo em cima desta forma perfeita. Então, quando os cientistas da Idade Média começaram a entender que o Sol é o centro, o sistema geocêntrico, né, de Nicolau Copérnico, agora ele entendia que os planetas, todos os planetas giravam ao redor do Sol numa circunferência perfeita. Porque essa circunferência perfeita era uma geometria sagrada, divina, é como Deus escreve o universo. Utilizando geometria sagrada. Né? Você está me entendendo? Igual a sequência matemática Fibonacci, né? E aquelas coisas todas. Né? O Φ, né? O número π também, da relação matemática entre o comprimento da circunferência e a relação entre comprimento dividido pelo diâmetro da circunferência, se encontra sempre essa constante matemática, π. E para todos os ciclos, então isso era uma coisa muito perfeita, uma coisa muito divina, muito maravilhosa. Né? Mas, quando Johannes Kepler ele foi pegar todas as anotações de mais de 30 anos de observação do movimento do planeta Marte no céu, e de alguns outros planetas, feito por Tycho Brahe, um rico astrônomo milionário da época, o Johannes Kepler, que pegou essas cartas, foi contratado pelo Tycho Brahe para usar essas cartas, para entender como é que era a matemática da coisa, ele percebeu que o planeta Marte não se encaixava jamais numa órbita circular ao redor do Sol. Porque se o planeta Marte girasse, presta atenção, ó, se ele girasse numa órbita circular, certamente a sua velocidade teria que ser constante. Ok? Mas aí o que acontece? Ele observando as tábuas de Tycho Brahe, ele percebeu que o planeta Marte ele variava muito a sua velocidade nessa órbita aqui. Ora, ele acelerava, porque ele chegava num ponto, ele tinha uma velocidade máxima, atingia uma V máxima. E depois ele ia freando, diminuindo, e chegava num ponto oposto, né? Ele tinha uma velocidade mínima. Ou seja, ele não entendia. Isso não se encaixava absolutamente numa geometria circular. E ele tentou encontrar a resposta. E baixou daqui, baixou dali, então, porque Deus não podia escrever errado, Deus tinha que usar o ciclo. Até que depois de muitos anos, ele falou assim, vá a merda essa geometria sagrada. Vamos mudar essa geometria, porque não vai, esse planeta não vai funcionar. Então foi aí que ele desenvolveu sua primeira lei de Kepler, né? Que ele pela primeira vez admitiu que essa geometria sagrada não existia de verdade, e que, na verdade, o Sol estava aqui, e necessariamente a órbita marciana era algo assim. Uma elipse. Onde aqui seria o periélio, e aqui seria o ponto mais afastado, afélio. Né? Então ele percebeu que aqui a velocidade era máxima, e aqui nesse ponto a velocidade era mínima. Né? Quer dizer, mínima. E isso só acontecia porque o Sol tinha uma força de atração gravitacional, que aí ele já aventou a possibilidade de existir a força gravitacional, uma força de atração, reforçando a lei de Newton, né? Que mais para frente Newton vai pegar essas equações dele, essa intuição, e vai criar a demonstração matemática das ideias de Kepler. Então, essa é a primeira lei de Kepler.
que necessariamente qualquer corpo celeste que circule outro corpo celeste, né, de massas diferentes, necessariamente a órbita será elíptica. Necessariamente será elíptica. E o Sol ocupando um dos focos da elipse. Acabou a geometria circular sagrada. Acabou. Né? Então, a natureza não se encaixa tão bem na nossa visão de mundo. Esse é o problema. A natureza tem suas escolhas, né? Aí que está o problema. A nossa visão de mundo é que é primitiva, não a natureza que ela é. É nós que não compreendemos direito ela. Né? Então dá esses problemas. Agora, tem umas coisas interessantes. Por exemplo, você vai visitar uma colmeia de abelha, né? Aqueles construções de hexagrama que elas constroem, né? De hexaedro, é uma coisa muito legal. Entendeu? É uma geometria, né? Mas alguém programou isso na cabeça das abelhas, sabe? As abelhas são inteligências artificiais programadas também, e elas sabem como desenvolver, como fazer certas coisas dentro de padrões matemáticos, mas não porque a natureza, é porque alguém programou aquela inteligência artificial para a coisa sair daquele jeito. Entendeu? Alguém programou o gatinho para ir lá fazer cocô e enterrar a bosta que ele faz. Porque o cachorro não enterra a merda que ele faz. Agora o gato enterra por quê? Né? Exatamente. Onde está o processo diferente nisso? Por que o gato enterra o cocôzinho dele e o cachorro não? O cachorro faz o merdão lá ó, e sai correndo. Entendeu, Ju? Quero que você me explique isso, Ju. Você que está estudando veterinária. Né? Professor, qual sua principal dica, né, para quem quer largar de vez a carne, mas ainda sente dificuldade? Bom, você faz o seguinte, começa a ir em restaurantes vegetarianos naturais e você vai ver aquela farta quantidade de comida, de tudo quanto é tipo, e não tem carne. Você vai sair satisfeito, você vai sair bem alimentado e nem pensa que existe carne. Você está me entendendo? Você pega uns bifes de soja, acebolado, você vai substituindo devagarzinho, né? E você vai ver que é uma coisa muito interessante. Quando você mesmo lembrar, você não está nem aí mais com esse negócio de carne. Né? Começa a procurar a variedade, saber lidar com essa variedade, você esquece que existe. Eu não sei de onde ele é, né? É difícil a pessoa que fez a pergunta qual cidade que ela é, mas certamente hoje em dia está tão difundido os restaurantes vegetarianos, até veganos hoje em dia, que tem comidas maravilhosas. Tudo é uma questão de arte culinária, saber cozinhar, saber preparar o alimento. Tenho certeza que eu, por exemplo, cara, eu nem penso, eu tenho nojo de carne, cara, eu tenho nojo de carne. Entendeu? Então, para mim, nossa, eu não sinto a mínima necessidade, nem vibração, nem cheiro, nossa. Está tão mudado, a nossa natureza espiritual muda muito. Né? Professor, qual seria a visão do plano espiritual com a possibilidade do mundo entrar numa terceira guerra mundial provocada pelo ego de alguns líderes mundiais? Então, esse é o problema atual, né? O que é esse mundo que está aí de poder, de ego, de invasão, que o Putin se acha no direito de entrar lá, matar milhares, né, de pessoas em outro país, para suplicar o seu poder, implantar pelas armas, pela guerra. Cara, essas raças de seres que estão aqui são tão primitivas, são tão egocêntricas, que vai demorar muito para esses caras entrar numa era de espiritualidade, de evolução espiritual individual. Né? São pessoas muito primitivas. E nós estamos misturados nessa primitividade desse mundo, querendo evoluir, querendo se afastar de tudo isso. O plano espiritual sabe, desde que o homem é homem, que foi colocado neste mundo, a guerra, os conflitos, foi a base da civilização humana. A base. Você coloca o ser humano nessas condições, ele vai guerrear, ele vai matar, ele vai lutar pelo ego, pelo poder, pela fêmea, pelo sexo.
né? É uma situação complicada. E o tempo vai passando, você vai dando tecnologia, vai dando ciência, chega uma hora que ele faz a bomba atômica mesmo. Aí é a última guerra que ele vai fazer. É a última guerra do planeta, né? Pelo menos acaba essa merda, né? E a gente vai para uma outra coisa diferente. Então, o plano espiritual, eles não encaram a morte como você encara, como nós encaramos aqui. A morte para eles é algo totalmente natural e simples da jornada humana. Todo mundo vai morrer, mais cedo ou mais tarde. Se a gente morrer todo mundo junto, é uma festa, né? Então, o mundo espiritual não encara as coisas como a gente encara. Para eles, a morte é uma grande libertação do espírito dessa condição kármica, dessa condição difícil aqui, né? Então, às vezes, morre um parente teu, morre... Lá eles dão graças a Deus de ter morrido, né? E você não chora as mágoas, pitanga, estava lá na cama sofrendo, e você ainda queria que o cara continuasse ali vivo, né? Nós somos muito egoístas, nós temos muito falta de conhecimento em nosso espírito. Nós não entendemos tudo isso que está acontecendo neste mundo, todos esses conflitos. Porque o plano astral, sendo tão superior e tão avançado, permite que a gente se mate, destrói, né? Mas é que quem está do outro lado tem uma outra visão da vida, né? Tem uma outra visão da realidade das coisas. Nós não podemos julgar aqui da mesma forma que julgamos quando estamos fora da matéria olhando a vida, né? Não tem sentido. Recadinho, Ju? Então vamos lá para os recados do dia. Né, pessoal? Pessoal, essa semana eu quero, nos dias 10, 11 e 12 de maio, né, nós vamos ter 3 conferências online que eu convido vocês para assistirem com a gente. Liga essa câmera aqui para mim, Ju, que eu estou de frente para ela. Muda, você vê que eu estou aqui lendo, né? Não, você ligou a câmera errada. Eu quero essa câmera da minha frente aqui. Não, você ligou. Aí, agora sim. É. Aí, no dia 10, nós vamos ter uma palestra assim, a preparação do planeta para um novo projeto Terra. Porque isso aqui está acabando. Como é que vai haver uma transformação e o planeta vai ser preparado para o novo projeto Terra? Já na quarta-feira, dia 11, a nossa preparação para a grande partida deste planeta. Como que os espíritos, como nós vamos partir e sair desse projeto definitivamente. E, na última, nós vamos falar o fim da experiência humana na Terra. Você acha que a gente vai ficar aqui ad eterno? A raça humana vai... Os livros de ficção científica, né, que é os filmes, Star Trek está lá 2.700 e pouco, né, ou seja, 3.000 no futuro, as pessoas só continuam o mesmo ser humano, guerreando, se matando, conquistando outros planetas da galáxia, saindo com naves, né? Porra, é claro que não vai ser nada assim, cara, isso é uma grande bobagem, uma grande mentira. O ser humano não vai continuar, né, a base dele nesse mundo. A base do ser humano nunca foi nesse mundo, né? O ser humano está vivendo uma experiência que nasce, cresce e morre. A alma não, a alma ela vaga pela galáxia já faz tempo. Quando a gente descobrir tudo isso, ninguém vai escrever mais livro de ficção científica babaca desses aí que tem por aí. Tá? Jornada nas Estrelas, por exemplo. Jornada nunca vai existir. A gente nunca vai avançar daqui 300, 400 anos no futuro, com uma nave espacial, sair da Terra, vamos explorar novos mundos, novos planetas, como se a gente fosse, né? É muito engraçado. Deixa eu contar uma história engraçada para vocês, né? Por exemplo, eu gosto demais, eu gosto de ficção científica, eu adoro, né? Todo físico adora ficção científica. E eu acho que Star Trek foi uma das primeiras ficção científica bem feita, bonita, né? Lá da década de 60, 70, aquela série clássica que nós chamamos com o Capitão Kirk, com o Spock e tudo mais. Aí depois os caras tentaram fazer umas séries, né, outras imitando um monte de coisa, fizeram o Capitão Jean-Luc Picard, foi bom também, né? Não achei legal, mas depois disso veio uma pior que a outra. Essa última Discovery que fizeram foi um lixo total, né? Uma lacração total, né? Agora, olha só, eles perceberam que fizeram a maior cagada da história. Eles perceberam, os escritores, os produtores, que, desculpa, foi um fracasso total de bilheteria, né? Ou seja, de televisão, porque não foi para bilheteria, foi para os streamers.
né? Fracasso total. A atriz não tem nada a ver com o papel dela dentro de uma Enterprise, pô. Não tem nada a ver, é uma outra coisa. O que eles fizeram? Voltaram agora a fazer exatamente como a década de 60. Eles inauguraram o primeiro capítulo da Jornada nas Estrelas com o Capitão Pike, com a história antes do Capitão Kirk. O Capitão Kirk vai entrar na história e com aquela camisetinha amarelinha, só a nave um pouquinho melhor, os efeitos e tal. Mas a história e como... Porque esses, né, a explosão, é tudo quanto é lá, aquela putação, o cara parava, o filme virou estressante. Não virou um filme de inteligência, de coisas, né? Que era a série clássica. Você pega esse seriado, esses filmes, esses movies que fizeram, né? Sem o Capitão Kirk, esse novo, é 3 minutos, é putação, blá, blá, blá. Você fica estressado de assistir o filme, cara. Não tem história, só tem ação. Não. Para com isso, vamos voltar à série clássica, aquela roupinha, Tenente Uhura, tudo mundo, que estreou o primeiro capítulo essa semana, eu já assisti, achei maravilhoso. Mas é claro que ficção científica maravilhosa. Aí, uma vez, não é agora não, uma vez eu estava com a TV ligada e meus amiguinhos Greyzinhos todos desapareceram. E eu estava ligado, estava passando Jornada das Estrelas, eu até falei, olha lá. Eles olharam, e falaram assim, como os humanos não sabem das coisas. Como os humanos escrevem as coisas, não sabem nada o que é a humanidade e o futuro. Tem a mínima noção do mundo espiritual, da vida em outras dimensões da realidade, né? Acha que o ser humano vai viver daqui 1000 anos, vai sair com nave espacial para explorar o cosmos, né? Isso nunca vai existir, isso é bobagem. Tá? Então é isso, a gente dá risada, mas é importante. Vamos lá para mais perguntas, Chu? Atlântida possuía armas superiores às nucleares? Sim. Sim. Aqui também nós possuímos hoje armas superiores às armas nucleares. Só que tem um problema. Se você iniciar uma guerra, uma terceira guerra mundial, e utilizar, por exemplo, armas biológicas, você usar armas químicas, ou armas até melhores tecnologicamente que uma arma nuclear, sabe o que vai acontecer? O teu inimigo não quer saber, ele retalha você com a arma nuclear que ele tem. E detona o mundo do mesmo jeito. Você está entendendo? Nós estamos num momento, numa posição, em que não importa, a arma nuclear é a última. Não adianta você inventar outras melhores. Ela sempre será usada e ela é a mais temida. Por que ela é a mais temida? Porque além de ela destruir, ela contamina tudo. Ela deixa aquele território ali mais de 50 anos que não pode entrar ninguém. É que nem Chernobyl. Ninguém entra em Chernobyl. Entendeu? Você, além de você destruir, você elimina aquele território por séculos. Né? Esse é o medo da arma nuclear. Agora se você inventa uma arma limpa, né? A gente só explode, destrói a cidade inteira. No dia seguinte você pode entrar lá, numa boa. O que o inimigo vai fazer? O inimigo vai retalhar você com uma dessa suja mesmo. A gente chama de bomba suja. Você, além de destruir, você suja tudo, acaba com o país dele, nunca mais ele volta lá. Entendeu? Então, não adianta você ter armas nucleares modernas. A Atlântida tinha armas nucleares, foram utilizadas, mas as nucleares também foram utilizadas. Por isso que a gente encontra vestígios de radiação até hoje em algumas regiões do planeta, onde eram cidades antigas e foram bombardeadas com armas nucleares. É que teve uma operação de limpeza. Na hora que entrou a Era da Luz, os agentes da Era da Luz limparam muitas partes do planeta de radiação, de poluição radioativa. Mas algumas coisas ainda ficaram, você está entendendo? Né? Mas muito pouco, não é uma coisa que afeta, que mata as pessoas, tal, mas que a radiação foi utilizada, foi. E hoje nós também temos armas desse porte, tá ok? Chamadas armas escalares. Eu tenho um seminário especial sobre armas escalares, que é a teoria do Tesla, que é o raio da morte de Tesla, que é aquela coisa toda que ainda também... Sabe o que eu acho engraçado? Tem um trabalho que um pessoal faz, não sei se é na Discovery, no History, chama Reinventando Tesla, né, ou Descobrindo Tesla. Os caras começam a pesquisar, tentar fazer o reator de transmissão de luz à distância, energia elétrica sem fio. Bom, os caras não entendem bosta nenhuma que o Tesla fez.
Os caras não entendem física, o cara tem um cara metido a física, mas não entende nada. O Tesla não fez nada daquele jeito, aquelas coisas. Tem uma teoria de escalar que ninguém explica. Ninguém bota uma teoria no papel. Ô louco, cara. A gente sabe disso aqui, como o Tesla fazia as coisas. Agora, se eu transformar a teoria, sim, mas agora tem que fazer a tecnologia funcionar. Entendeu? Isso é um trabalho difícil. Né? Um trabalho que requer muita ciência, muita física quântica e tal. Mas o que o Tesla fez era uma coisa chamada teoria escalar. Ok? São armas escalares. Agora, vocês têm que entender o que é isso que eu estou falando. Né? Professor, por que as principais nações estão numa escala crescente de abertura de arquivos sobre extraterrestres, OVNIs? O que está por debaixo desse novo movimento apocalíptico e revelatório? Bom, o problema é o seguinte, os ETs estão se mostrando e vão se mostrar para a humanidade. Vai chegar uma hora, eles estão pressionando os governos, dizendo que eles vão se mostrar. Então, os governos, mais cedo ou mais tarde, não podem falar assim, eu não sabia de nada, entendeu? Vai chegar uma hora que os ETs vão se mostrar. Não tem outra saída para a nossa civilização. Nossa civilização tem duas saídas. Se os ETs não intervir, a gente vai para uma guerra nuclear. Tá? Então vocês escolhem que vocês querem uma intervenção extraterrestre ou o mundo, deixar o mundo ir para o caos que for. Então nós estamos nessa pergunta. Os ETs se aparecem, muda radicalmente os destinos da nossa humanidade, ou a gente muda, destruindo o planeta. Tem duas opções. Tá? Não tem outro jeito. Porque a gente não vai demorar muito nessa crise nuclear. Né? Rússia, OTAN, Estados Unidos, eles vão, uma hora eles vão. Se não for agora, não digo nada, né? Porque os negros estão. A Rússia está com a pulga atrás da orelha lá. Ela não vai ganhar aquela guerra. Porque os ocidentais não vão deixar a Rússia ganhar essa guerra nuclear, nem pagando. Não vai deixar. Vai enfiar arma de tudo quanto é tipo, até arma moderna na mão dos ucranianos, para impedir que a Rússia tenha qualquer sucesso nessa guerra. Isso que pode complicar. Porque os estrategistas ocidentais não podem permitir qualquer avanço exponencial soviético. Porque daí ele não vai parar. Então vai barrar ela agora. Né? E isso que pode ser preocupante. Até que ponto as pessoas vão pagar para ver a conta final disso daí. Tá? Esse é um problema muito sério para a nossa humanidade. Tá ok? Então, pessoal, dado o recado, foi um grande prazer estar com todos vocês aqui. Seja membro de nosso canal, ajude-nos a nos manter sempre esse trabalho de divulgação para todos vocês. Nós nos sentimos muito felizes em estar aqui junto de todos vocês. Namastê, muita paz, muita luz a todos. Muita paz, meus irmãos.